Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Câmara Debate aqui na TV Câmara. Em julho de 2013, durante o governo Dilma, foi lançado o programa Mais Médicos. A ideia foi a de suprir a carência desses profissionais nos municípios do interior e na periferia das grandes cidades do Brasil. Em 2019, o governo Bolsonaro promoveu uma mudança na proposta anterior e lançou o programa Médicos pelo Brasil. A ideia de interiorizar o atendimento médico permaneceu, mas a seleção dos profissionais e a gestão se deu de forma diferente por meio de contratos. Agora, em março deste ano, o governo Lula editou uma medida provisória restabelecendo o nome do programa para Mais Médicos, com novos ajustes e voltando o formato para a concessão de bolsas vigentes na primeira edição. A intenção é a de chegar a 28 mil médicos no programa e, assim, atender a um maior número de municípios e de distritos sanitários indígenas. Eu sou William França e, para debater comigo sobre esse programa, eu recebo aqui os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Eu gostaria de conversar com o senhor, deputado Frederico. O Brasil, incoerentemente, tem um grande número de médicos. Os números mais recentes indicam que a gente tem 546 mil médicos em atividade, mas eles estão mal concentrados. 55% estão nos grandes centros, sendo que 45% não necessariamente estão nas cidades de todo o interior. E eu queria que o senhor começasse comentando essa disparidade e avaliando. O programa do governo Bolsonaro, que o senhor apoiou, ele não conseguiu resolver essa equação aqui, de muitos médicos, mas no lugar errado? Muito obrigado pela pergunta, William. Cumprimento todos os telespectadores do programa Câmara Debate, agradeço a oportunidade. E realmente, eu como médico, atuando sempre pela Rede SUS, o maior programa de saúde pública do planeta, num país de proporções continentais, é claro que o vazio assistencial, as zonas remotas, comunidades dos povos originários, sempre terão uma dificuldade maior em alocar um profissional que tem como ter uma qualidade de vida, uma remuneração, às vezes melhor nos grandes centros. Por isso é necessário políticas públicas de saúde que regem o SUS para fixar esses profissionais. Mas como você colocou muito bem aí, o número de médicos nos últimos 22 anos no Brasil aumentou 150%, saiu de 200 médicos para 200 mil médicos para 550 mil médicos no intervalo de 2000 a 2022. Então hoje no Brasil há um número muito grande de médicos, mas o que precisa? Um médico pegar um barco, viajar 20 dias de barco da capital Manaus para uma cidade ribeirinha no interior do Amazonas, ele realmente precisa ter um incentivo maior. Então, o que a gente entende é que realmente precisa ser uma política pública, é possível levar o médico para qualquer lugar do Brasil, médicos certificados pelo CRM, pelo CFM, médicos que formaram no Brasil, só que precisa ter um programa de planos e cargos de salário, precisa ter um programa de incentivo a esse médico ficar, e é o que foi buscado com o programa Médicos pelo Brasil, onde realmente ocorreram algumas vantagens grandes em relação ao Mais Médico, ao meu ponto de vista. A forma de selecionar o candidato era através de processo seletivo e não chamamento público. Quanto maior fosse a dificuldade em alocar esse médico, maiores os incentivos financeiros. Era uma área que foi respeitado a CLT, onde o médico tinha férias, 13º, trabalhava mesmo com contrato de trabalho e não com uma bolsa que não dá essas garantias trabalhistas tão focadas aí pelo pessoal da esquerda, dos direitos trabalhistas, e o Médico pelo Brasil cumpriu esse direito trabalhista, então ele foi muito importante. Mas ao decorrer do debate eu entendo que o Mais Médicos apresentado agora também já apresenta algumas melhorias. E o melhor é um debate como esse, onde a gente pode ter as visões diferentes para a gente chegar num melhor programa para efetivamente tratar a população mais carente e desguarnecida do nosso país. Muito obrigado. Deputado Jorge, o senhor concorda com essas opiniões dele e por que o governo precisou então rever o programa Médicos pelo Brasil? Bom, primeiro agradecer a oportunidade e parabenizar o trabalho da TV Câmara. Está aqui com o nosso colega doutor Frederico. Eu acho que nós estamos, Frederico, evoluindo bastante no debate na Câmara de Deputados e convergindo em algumas questões do diagnóstico da situação que nós temos que enfrentar, né? Como você falou, o Brasil é um país continental, nós temos uma distribuição muito heterogênea e dificuldades nas regiões
mais remotas, nas pequenas cidades e, pasmem para muita gente, na periferia das grandes cidades. É tão difícil você botar um médico na periferia de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador, quanto às vezes colocar numa cidade, no semiárido, num pequeno município. E isso acontece em outros países, olha, Austrália, Canadá, são países que há muitos anos têm programas para estimular a presença de médicos em áreas mais remotas. Eles são países continentais, tais quais. Exatamente, países Brasil, continentais, né? Que têm sistemas públicos de saúde, têm semelhanças com a nossa realidade. E há muitos anos eles chegaram à conclusão que nessas áreas mais remotas a meta não é fazer com que tenham médicos vivendo e morando lá, mas que o sistema de saúde sempre consiga ter profissionais atendendo a população. Diminua ao máximo a rotatividade, mas admitindo que ela existirá, né? Hoje a média de um médico na maior parte dos municípios brasileiros no Saúde da Família é de 6 meses, no máximo 1 ano. Então esse é um aspecto importante. A questão dos médicos brasileiros se formados no exterior é outra questão que nós precisamos também convergir, né? Nessa nova versão do Nós Médicos, não há previsão de contratação através da Organização Pan-Americana de Saúde. Que foi o caso dos médicos da primeira versão do programa. Contratados médicos com o governo cubano. São os médicos cubanos, né? Eu quero entrar já agora nessa... observe o que aconteceu. Como os médicos cubanos saíram, esse vácuo, diz que não tem vácuo em nenhuma política pública, esse vácuo foi ocupado por médicos brasileiros formados no exterior. Tanto que saímos de 1.300 a 1.500 médicos chamados intercambistas para mais de 6.000 médicos intercambistas. Médicos brasileiros formados na Bolívia, Paraguai, Argentina e outros países que atuam da mesma forma que os médicos cubanos atuavam, com um CRM provisório que só permitia e só permite a atuação deles nos marcos do programa Mais Médicos, né? Então, acho que isso é um aspecto importante. O programa Mais Médicos, William, levou pela primeira vez médicos para 40 milhões de brasileiros. A primeira versão. Primeira versão lá atrás. Levou médicos pela primeira vez para 40 milhões de brasileiros. E eu brinco sempre, foi a primeira vez que esses 40 milhões de brasileiros tiveram um médico para chamar de seu. No seu posto de saúde, na sua cidade, na periferia da zona urbana onde ele mora. E isso foi muito importante. Nós perdemos uma parte significativa dessa cobertura, mas temos a possibilidade agora de retomar, e retomar no outro patamar. Se nós crescemos o número de profissionais médicos, temos muito poucos ainda especialistas na medicina de família e comunidade, na medicina que a atenção primária à saúde precisa. E o novo componente, o novo programa Mais Médicos, ele traz um componente muito forte da qualificação da pós-graduação, residência, especialização. Já a gente entra nesse debate, nesse aspecto aí. Também. Mas eu queria ver com o senhor. Ele falou que ainda o programa, embora tenha tido a mesma intenção, ainda está descoberto. Os números que eu tenho aqui, estima-se que hoje ainda exista cerca de 15 milhões de brasileiros que ainda não têm esse atendimento primário, né? Eu queria, os senhores médicos, o senhor podia explicar para o nosso telespectador o que é um atendimento primário? É importante demais esse conceito. Quando a gente fala atendimento primário, é aquele médico que está mais próximo à pessoa, num caso que não é uma grande emergência. Se a pessoa está com uma dor muito forte, se a pessoa tem falta de ar, ela precisa de um atendimento de emergência. Mas a gente tem que pensar que a gente fez uma transição de doenças infecciosas para doenças crônicas, que é um grande problema hoje do país e do mundo, são as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, o câncer e tantos outros problemas. E essas doenças crônicas, elas precisam ser combatidas na origem, que é no cuidado à hipertensão, cuidado ao diabetes, na prevenção de doenças como o câncer, na higiene pessoal. Então, esse é um trabalho de uma atenção primária em saúde, é tentar minimizar os problemas da doença crônica e, ao mesmo tempo, também atender, por exemplo, a questão da gestante de baixo risco, para que ela tenha um acompanhamento, não necessariamente pelo obstetra. Você imagina, se a gente está falando aqui da dificuldade de levar um médico para 15 milhões de brasileiros ainda. Imagina levar um obstetra, né? Então as questões ficam mais difíceis. Por isso que é tão importante o atendimento primário, é onde começa o diagnóstico e o tratamento da população como um todo. Mas aí é que está o problema. Porque se é tão importante o atendimento primário, será que não é justo que a população hoje, com mais de 500 mil de médicos no Brasil,
com grande parte deles fazendo especialidade, residência. Sabe que não é justo que esse atendimento primário seja bem feito? Seja um atendimento de qualidade, em que você tenha segurança em quem está te atendendo, que você entenda a língua de quem está te atendendo, porque não é fácil você pegar um profissional que veio de outro país, que diz que formou em medicina, apresenta um documento, e você não tem a menor avaliação da qualificação daquele profissional. Essa é a crítica que houve. Claro, ao Mais Médicos. É importante a gente lembrar aqui para o telespectador, na primeira versão do Mais Médicos, a boa parte, eram cerca de 18 mil profissionais, desses 11 mil eram cubanos provenientes de um acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. A memória eram 8 mil. 8 mil? Então, cerca de 8 mil médicos Mas que vieram... Bom, Bira, me desculpe, pois não, por favor. É bom destacar que o Mais Médicos tinha um primeiro edital para brasileiros formados no Brasil, exclusivo. As vagas que sobravam eram chamadas para profissionais formados no exterior, brasileiros ou não. O que sobrava ainda... O terceiro grupo... Ou seja, só as vagas que ninguém aceitava que ficavam para a cooperação técnica com a OPAS. E depois de 8 mil profissionais, médicos cubanos atuando no Brasil por alguns anos, não houve um processo sequer contra nenhum desses profissionais. A avaliação, todas as avaliações, temos tese de doutorado, dissertações de mestrado, estudos de diversas instituições que mostraram o sucesso do desempenho desses profissionais. Então eu não faço, até porque o novo programa não vai precisar mais desse componente, né? Com o que cresceu dos intercambistas, que saiu de 1.300 para 6.000 e poucos, com mais os novos profissionais, nós estamos hoje no Brasil, graças à ampliação de vagas de formação de médicos, nós temos hoje muitos médicos jovens que estão... Está mudando o perfil. Está mudando o perfil, e eu acho que uma coisa importante é que essa nova versão do Mais Médicos conseguiu atualizar esse diagnóstico, conseguiu identificar essa necessidade de criar um novo componente para a especialização desses jovens médicos que estão saindo hoje dos cursos de medicina. Mas aí você permite, esse que é a questão fundamental, que eu acho tão importante esse debate, porque o que precisa é ser focado esses esforços onde realmente precisa. Sim. Porque quando a gente olha o edital do Mais Médicos, a gente observa, além de ser um chamamento, não tem processo seletivo, mas a gente observa que mais de 6 mil vagas vão para 1.900 cidades em região litorânea, próxima à capital, que tem médicos morando nessa cidade. E são 304 municípios, são 214 municípios que não tem médico. 204 municípios que foi feito o chamamento do Mais Médico e não tem médico morando. Isso Esses 200... programa que está vivendo agora. Não, o edital que acabou de lançar do Mais Médicos. Novo agora. 214 municípios sem médico. Das 5 mil novas vagas. Isso. Só 304 médicos para esses locais. Só para a gente... Então, assim, só para dar uma resumida, aonde mais precisa, está indo menos médico. Aí, tudo bem que você colocou da dificuldade das periferias, mas a gente precisa usar o recurso, porque é muito simples. Eu vou ser bem franco, assim, a gente precisa algo em torno de 600 unidades funcionando bem. E mesmo que essa unidade tenha que ter investimento caro, ela resolve, que foi exatamente o que a gente tentou fazer no Médico pelo Brasil. Porque ele tinha vários incentivos. Quanto mais distante, quanto mais perigoso, quanto mais complicado fosse, maior incentivo. Mas acabou tendo uma evasão, né? Muitos foram e acabaram desistindo logo no primeiro momento. Com mais incentivo. Mesmo Só com para você ter uma ideia, o salário de base do Médicos pelo Brasil, com direitos trabalhistas, era de R$ 15.200. 15.200 e poucos. O salário do Mais Médico, que é bolsa, sem direito trabalhista, é de 12 mil. Então, é difícil um problema que é falta de recurso, você querer melhorar tirando o recurso. Mas vamos fazer alguns reparos aí. Vamos lá. Primeiro, em relação aos editais e as vagas. O edital que saiu agora foi um edital para as vagas que existiam antes e ficaram descobertas. Cerca de 5 mil. Vagas que já eram preenchidas antes e com a evasão... Do programa anterior. Isso, e com a evasão ficaram descobertas. Porque vale a gente lembrar que o programa do governo Bolsonaro previa cerca de 18 mil médicos. Só que só havia cerca de 10 mil. Então tem um número ainda... Aí, essa ausência foi esse edital da agora. Novo edital, esse edital que está em curso, então, não tem nada a ver com essa nova versão dos Mais Médicos aí. O primeiro edital da nova versão foi para os municípios que tinham vagas não preenchidas no momento fazerem adesão do município. Ah, sim. Ainda não saiu um edital para os profissionais. Só dos né? municípios.
Não quero datar no programa hoje, mas nesse momento nós estamos aqui conversando, ainda não saiu um edital de chamamento dos profissionais. Sairá um segundo edital para novas vagas. Esse ainda também não está na rua. Então, esse é outro aspecto importante. Segundo aspecto importante, esse valor da bolsa, a ele, é uma nova mudança também na nova medida provisória, digamos assim, do novo Mais Médicos, é que cria uma gratificação que alcançará o profissional que tiver adesão no tempo. Então, esse é um valor basal que ele tem todos os meses, mas se ele, por exemplo, tiver uma dívida com fiéis e ficar determinado tempo no programa, poderá ter o pagamento disso. Uma mudança importante é que o programa anterior do governo Bolsonaro previa profissional por 3 anos e agora o Mais Médico passou para 4. Chega a 4. Nesse caso, se ele ficar até o final do 4º ano, ele ganha uma bonificação. Ele ganha uma bonificação. Na verdade, ele ganha uma bonificação por tempo e pode ganhar uma outra bonificação que é do FIES, que essa é parte daquilo que a gente falou no diagnóstico atualizado dos jovens médicos. Tem hoje muitos médicos formados em faculdades privadas que tiveram financiamento do FIES. E se eles entrarem no programa e fizerem a adesão, no tempo mínimo previsto, eles terão também um outro valor. Então, esse valor que ele vai receber pode ter um aumento em função do tempo que ele ficar no programa e, no caso, se ele tiver uma dívida com FIES. Mas o que nos preocupa é exatamente o quê? A gente tem alguns detalhes desse novo programa que a gente tem que elogiar. Uma honra estar aqui com o Jorge Sola, que entende muito de saúde pública. A gente teve um mandato junto na Comissão de Saúde, algumas vezes com enfrentamento, mas sempre acabando dialogando e entrando em consenso. E é o que a gente busca. A gente busca isso junto, hoje, como deputado da oposição, uma oposição consciente e responsável, porque eu sou médico, estou aqui em Brasília para melhorar a saúde da população. Então, o que a gente vê é que o Mais Médico ele tem algumas alterações muito importantes. Essa, por exemplo, dos 4 anos, com uma especialização para o profissional que está lá, excelente. Outra questão do Mais Médico agora, que a gente está estudando muito também, é a licença de 6 meses, maternidade, são a licença paternidade. Né? Licença maternidade. Então, assim, frisar. a gente tem que ver. A gente tem que ver. Só que o que a gente precisa? Licença maternidade e licença paternidade. O que me preocupa, eu falando aqui na frente do Sol, é que eles diminuam a bolsa, tiram os direitos trabalhistas. Não vamos tirar direito trabalhista, não. Vocês falam tanto da reforma trabalhista, vamos colocar direito trabalhista. Vamos assumir essa parte do Médico pelo Brasil do direito trabalhista. Não fazer bolsa, não. Faz um contrato de trabalho com carteira assinada, com os direitos trabalhistas. Isso eu acho absurdo. É retrocesso você tirar o direito trabalhista, principalmente os médicos que vão tão longe. Então, eu levo essa sugestão para o ministro, por favor, porque é importante, foi um grande avanço que a gente conseguiu, que é o começo do plano de cargos e carreiras e salários, que é assim que vai fixar o médico. Né? Então, acho que a gente tem que juntar as ideias, tem que juntar o trabalho. Porque o que preocupa, só para concluir, é misturar um pouquinho... O que preocupa, realmente, o que eu preocupo, é que a gente veja um projeto com uma bolsa menor, bolsa que não é carteira de trabalho, um valor menor, os incentivos para interiorização menores, daqui a pouco fala que não teve médico para atender e volta a trazer um médico, como o senhor colocou dos estudos, eu não vou entrar nisso, mas um médico que a gente não tem a certificação, que fala um outro idioma. É lógico, o que o Jorge falou é muito certo, você nunca teve médico. Aí você vai, coloca lá uma pessoa, fala que é médico, coloca um jaleco, a pessoa fala, nossa, eu vim no médico na primeira vez na vida. É difícil ela criticar. Porque não tem padrão, não tem parâmetro de comparação. Então, assim, a gente queria que esse programa funcionasse para os mais de 500 mil médicos do Brasil, com os direitos trabalhistas e com remuneração justa, priorizando os lugares mais distantes e não as capitais. Eu nem gostaria de ficar polemizando essa questão do médico cubano, que para mim é água passada. O que eu gostaria nesse momento é aprofundar no projeto que nós estamos submetendo hoje do novo programa, mas não posso deixar aqui de expressar minha indignação ao preconceito contra os médicos cubanos. Eu era secretário... o que houve, na verdade, preconceito, é ideológico. Apenas uma cobrança da certificação. Preconceito. Só isso. Assim, eu acompanhei, Frederico, acompanhei esse projeto como secretário de Saúde do Estado da Bahia. Tive a oportunidade de acompanhar das primeiras reuniões do Conselho Nacional de Secretários. Tive a oportunidade de ir com os primeiros médicos cubanos a campo. Tive uma equipe que acompanhou cada município com relatórios mensais que eu recebia. E digo a você, a Bahia foi um dos estados que mais recebeu médicos intercambistas e médicos cubanos e nenhum criou problema, muito pelo contrário. Foi choro
e vela quando saíram. Doutor Frederico, o que eu gostaria de saber do senhor é crítico a essa questão dos cubanos, o senhor já deixou bem claro, mas eu queria saber do senhor se o modelo de formação que trabalha a formação do médico para a família é um modelo que deve ser reproduzido aqui no Brasil. Na verdade, a gente não sabe qual é o modelo de formação. A gente entende que Cuba é um país fechado, é um país que tem censura explícita, é um país que passa a informação que eles querem passar. Então, o que acontece? A gente não tem preconceito nenhum, pelo contrário, eu tenho amigos cubanos, eu sou médico, atuo até hoje, tem médicos cubanos que, pela capacidade e competência, fizeram um exame, que é o Revalida, que foi aprovado nessa casa, no mandato anterior, que o Jorge Só participou, e está aberto hoje, é um sistema de governo que é o Revalida. Então, eu não tenho preconceito contra cubano, eu não tenho preconceito contra brasileiro, eu só entendo o seguinte, 550 mil médicos no Brasil, e você vai aceitar um médico que não formou no Brasil sem nenhum tipo de prova de capacidade técnica, isso é uma afronta a qualquer profissão. A gente realmente não sabe se eles têm certificação, muito menos qual que é o projeto de estudo deles. Então, deixar claro aqui que não tem preconceito nenhum, não tem nenhum tipo de preconceito, a gente só quer a parte técnica, porque a gente não quer levar o discurso aqui para a parte ideológica, para a parte de enfrentamento. Quando eu dei minhas sugestões, eu mantenho de direitos trabalhistas, processo seletivo para entrar no programa, valorização nos lugares mais inóspitos, mais difíceis, mas a gente quer que valorizar o quê? Existe Revalida, vamos fazer a prova. Mas a prova não está de acordo, o governo tem todos os instrumentos de participar desse programa. Só um minutinho que o Jorge, meu amigo, teve um espaço bom. Então, o que a gente quer colocar aqui é que a gente quer o melhor para a população. Eu não estou aqui defendendo médico, eu não estou defendendo faculdade, eu estou aqui defendendo a população. Eu tenho orgulho de há mais de 20 anos atender pelo SUS. E eu sei que o SUS pode funcionar muito bem. E para isso a gente precisa de profissional de qualidade. Profissional de qualidade que faz a diferença. Profissional que a gente sabe a certificação dele. Então não adianta falar de Cuba porque a gente não sabe nada que vem de lá para o Brasil. Tá bem. O nosso programa está caminhando para o final, eu queria saber do senhor, pelo jeito essa discussão da medida provisória vai ser bastante acalorada aqui na casa. Cabem essas sugestões dele? O senhor acredita que o governo pode assimilar alguma sugestão dessa? Qual é a sua avaliação? Primeiro, quem diz que Cuba não forma bons médicos é preconceituoso contra o governo cubano, é a questão ideológica, não é a questão técnica, infelizmente, né? O governo Bolsonaro atacou a atenção primária de morte. Não só perdemos mais de 6 mil profissionais que estavam fazendo a diferença no posto de saúde, como agora, há poucos dias, a atual gestão, a ministra, fez uma habilitação do número de mais de 3 mil equipes de saúde da família que estavam há anos trabalhando do governo passado sem receber recursos federais. Mais de 3.400 equipes de saúde bucal, mais de 500 laboratórios de prótese dentária. Fizeram um represamento de todas as habilitações de serviços novos. E sob a égide de resolver o problema de colocar novos profissionais brasileiros, nem estrangeiros foram priorizados com acompanhamento devido. No entanto, nada como a prova da realidade factual. Eles que criticaram tanto os médicos intercambistas saíram de 1.300 médicos intercambistas para mais de 6 mil profissionais formados no exterior, na Bolívia, Paraguai, Argentina e outros países. Só não pode ser cubano. Formado em qualquer país pode, só não pode formar em Cuba. Isso é preconceito. Tá, isso é algo ideológico. Não é o governo do diálogo, porque se fosse do diálogo ele falaria como que seria bom de levar leis trabalhistas para esse profissional. Então é difícil dialogar com o governo desse. Vocês vão ter oportunidade no plenário. É difícil dialogar com quem destruiu o financiamento do SUS, com quem destruiu todas as políticas públicas nesse país. Não há uma única política pública que o governo Bolsonaro não tenha atacado e ferido de morte. Felizmente, a reconstrução com o presidente Foram mais de 678 bilhões investidos na saúde. Hoje tem 22 bilhões e que ninguém fala o que vai fazer com esse dinheiro. Eu preciso encerrar. Deputados, muito obrigado. Eu lamento que o nosso tempo não permite, mas o embate vai continuar no plenário, com certeza na discussão da medida provisória. E eu conversei agora com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, sobre a medida provisória 1165 de 2023, que recria o programa Mais Médicos. Quer saber mais sobre essa e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Eu espero você numa próxima edição do Câmara Debate. Novamente, muito obrigado por sua atenção.